Política Nacional de Humanização está em foco hoje no programa Espaços. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br. Participem desse debate, ou participam desse debate aqui comigo, Luiz Carlos Reblin, secretário municipal de saúde, presidente do Conselho de Saúde de Serra e presidente do COSENS do Espírito Santo. Almir Matos, conselheiro da Supervisão Técnica de Saúde da Subprefeitura da Freguesia do A e Brasilândia, em São Paulo, e Cleusa Pavan, psicanalista, apoiadora e consultora da PNH para o Estado de São Paulo. Participe você também. Interferir de maneira produtiva e democrática em serviços, em procedimentos, em rotinas, em especialidades, em sentidos e modos de relação entre usuários, profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde. Uma missão difícil, mas possível. Missão assumida pela PNH. Nas regiões de vocês, aqui São Paulo, Espírito Santo, né? O que mudou na rede de saúde a partir da Política Nacional de Humanização? Quais os resultados que vocês consideram que a PNH participou, ajudou a construir ou ela mesma construiu? Reblin. Então, a partir daquele conceito de que humanização, humaniza SUS, não é só humanizar, não é só o sorriso, né? Nós iniciamos um processo de discussão nos espaços de gestão que ocupamos, que permitiu que tanto os usuários, os profissionais e a própria gestão pudessem, a partir dos territórios estabelecidos por uma unidade, para uma unidade de emergência, uma unidade de saúde da família, estabelecesse um novo espaço de diálogo, né? E a partir de ferramentas, de dispositivos que a política define. Da mesma forma como o Almir, para quem faz o debate cotidiano como a Cleusa, que tem acúmulo teórico, que conhece as bases teóricas da humanização, usa as estratégias, as ferramentas, o gestor e os próprios profissionais e talvez os próprios usuários, eles levam um certo tempo para assimilar, para conhecer todos esses, não é isso, Almir? Com certeza. Todos esses conceitos, esses espaços teóricos. Então, é densa, a discussão é muito pesada, né? Desculpe usar um termo, que vai para a formação dos profissionais, olha para a academia, que formação que esse profissional teve ao longo da sua vida, porque é ela quem de fato vai determinar a sua atuação. Então, nós buscamos o estabelecimento desses espaços para que essa produção daquele território pudesse se dar com a participação desses três atores de maneira mais geral, a própria gestão, com a gestão local, com o apoio institucional, que é uma ferramenta da política, que é um ator externo àquela área, que atua naquele espaço e traz o diálogo, traz ao diálogo esses três atores do sistema. Reblin, você está falando isso, eu estou pensando aqui. A PNH faz ofertas, como disse a Cleusa, algumas ofertas são bastante concretas, né? Por exemplo, o acolhimento com classificação de risco, que é uma estratégia da PNH, depois eu pedi para vocês explicarem o que é isso. A ideia de apoio intensivo, quer dizer, a ideia de apoio na área da saúde até já existia antes de 2003, da política, tá certo? Mas a política tomou isso, eu diria, a Política Nacional de Humanização, até num sentido de um novo modo de interferir e de induzir política pública de saúde, de fazer política pública de saúde, né? Se a gente pensar... Que me permite substituir, inclusive, a antiga supervisão aos chamados programas verticais, isso que mesmo. vinham numa lógica, né, implantados verticalmente de maneira, com pouca discussão, com pouco debate. De maneira meramente normativa, tá certo? Sim. Porque as políticas de saúde no Brasil, ao serem construídas via Ministério da Saúde, né, ainda que de maneira articulada, tripartite, né, que se fala no SUS, com estados e municípios, nos conselhos, bipartite e tripartite, enfim, muito bem, mas acontece que as formas de indução das políticas públicas, elas são indução normativa, né? Fazer norma, portaria, lei, etc. E indução financeira. Se você tiver saúde da família, eu te repasso recursos. Se você fizer humanização, eu te repasso recursos. Essas são as clássicas, e que tem um poder enorme, claro, num país continental, como o Brasil, com diferenças para tudo quanto é lado.
A PNH traz uma nova forma de indução, que é a ideia do apoio intensivo. Não extensivo, você não consegue fazer em todos os municípios do mesmo jeito no Brasil, são mais de 5.500 municípios, mas você consegue fazer de maneira concentrada em determinados lugares e imagina que, ao fazer em determinados lugares, aqueles lugares têm capilaridade na sua lateralidade ali, né? Então, ir lá e produzir um modo de fazer política pública por contágio, tentar trazer as pessoas, contagiar as pessoas com a ideia de que é preciso colocar o trabalho em análise, discutir o trabalho, pensar soluções locais, inventar formas de fazer saúde que sejam mais resolutivas então, ali. Essas são as grandes novidades da PNH. Né? Então, eu queria que vocês falassem disso. É o aporte fundamental, né? Que é uma aposta, na verdade, na democratização das relações, na democratização das instituições, né? E é uma aposta, ao colocarmos trabalhadores, gestores e usuários para refletir sobre seus processos de trabalho, isto produz efeitos não só no acolhimento, conforme você trouxe essa ideia, e aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente entende acolhimento e também sair um pouco do senso comum do acolhimento, né? O senso comum do acolhimento, temos ali uma recepção bem cuidada, temos uma dimensão espacial. Trabalhadores bem educados, muito polidos, não só, carinhosos. Temos também uma dimensão de triagem, ou seja, quem não vai ficar, né? Então, e acolhimento para a Política Nacional de Imunização é outra coisa, né? Acolhimento é uma atitude de estar para entender e compreender com ele as suas necessidades. Diferenciar aquilo que ele vem pedindo da sua própria necessidade, demanda, né? O que ele demanda muitas vezes é algo da ordem. Ou seja, acolhimento não é uma coisa que o gestor faz um pacote e fala assim, ó, procedam assim. É o contrário, deveria vir como demanda dos próprios trabalhadores de falar como é que eu faço para produzir relações de trabalho com a gestão, entre os trabalhadores e com os usuários que sejam mais relações de outra natureza, mais horizontais, mais produtivas, mais afetivas, até mais capazes de afetar um ao outro, é isso? É isso e muito mais, né? Porque quando a gente pensa em acolhimento, a gente não pensa num local específico, a gente não pensa num lugar, ali vai se fazer o acolhimento. Acolhimento se dá em toda a extensão, em toda a cadeia de produção de saúde. E acolhimento se faz, né, a partir de uma escuta, uma análise dessa demanda, um encaminhamento adequado para aquela necessidade, né, diferenciando demanda de necessidade, você vai fazer um encaminhamento adequado. Ou seja, você vai construir com o sujeito um projeto terapêutico singular, você vai acompanhá-lo. Mas conta pra gente, Cleusa, o que é um projeto? Quem está nos assistindo pode não conhecer certos termos técnicos, né, utilizados pelos profissionais de saúde. O que é um projeto terapêutico singular e por que uma demanda é diferente de simplesmente de uma necessidade? Porque uma demanda é aquela queixa imediata que o sujeito chega, por exemplo, ele está com uma determinada dor e ele não só tem essa dor, mas como ele já ouviu falar que essa dor significa um problema. Através do e o problema Google. X, por exemplo, no campo da saúde mental. Eu sou um obsessivo compulsivo, eu lavo as mãos todo dia, eu sou um obsessivo compulsivo. Ele já vem com esse rótulo. Se você escutar essa demanda, implica em você. Escutar essa queixa, na verdade. Escutar essa queixa é uma demanda, né? Implica em você olhar para aquilo que está, todas as intercorrências que estão produzindo esse tipo de sintoma, né? Que o sujeito aparece, que o sujeito nos traz, e fazer ele pensar. Que mais que está em questão, né? Que mais que você faz? Que mais que você é? Porque ele vem identificado com isso. Sim, né? eu poderia dizer ele vem identificado com... Eu sou hipertenso. E como se todos os hipertensos fossem iguais e devessem ser tratados com uma determinada eu poderia medicação. resumir isso dizendo assim, o cara chega lá com uma dor, a questão não é... A demanda não é a dor. A demanda é quais são as razões que levaram a essa dor e essa dor ser vivida de um tal jeito ou tal outro. Seja essa dor física ou essa dor psicológica, emocional. Recentemente, a minha esposa passou a noite inteira com dor e na região tem o pronto-socorro e tem o hospital, que também tem um pronto-socorro. 8 horas da manhã ela acordou e falou, eu preciso ir no hospital. Bom, onde nós vamos? Ah, que legal, já começa por aí. Aonde nós vamos? Aonde tem médico? Vamos no Hospital Penteado, que é mais perto. Chegamos lá, ela disse, levou os exames que ela já tinha, porque é uma dor recorrente,
E quando chegou lá, ela disse, olha, eu estou com dor aqui, acho que é pedra na vesícula. Ela falou isso para as atendentes do balcão. A resposta foi, vai no pronto-socorro, vai no Rede Hora Certa, porque aqui não tem cirurgião. Eu estava lá fora esperando ela no carro, tentando parar o carro. Não deu nem tempo de parar o carro. E ela já voltou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou que não tem cirurgião. Eu falei, mas quem disse que você precisa de cirurgião? Eu falei, mas desde quando você sabe disso? Mas eu sei que eu tenho pedra na vesícula. E daí? Então, você está falando do seguinte... Não, eu só quero dar o exemplo da demanda que a Cleusa falou, de um fato real, porque naquele momento ela foi simplesmente dispensada Ou seja, da recepção, nem ficha foi feita. Então, mas aí o que você está dizendo... Isso não é acolhimento. Então, objetivamente você está dizendo assim, um equipamento de saúde que, por exemplo, não tem uma recepção acolhedora e, portanto, não tem um baixo grau de trabalho de humanização em saúde. Por isso que ela disse, não é num local que acontece a humanização. Todo esse trabalho que a PNH tem tido ao longo desses 10 anos é para humanizar, sim, entre aspas, o indivíduo, para que ele chegue preparado. Então, na hora desse atendimento, então, Almir, nós entende? Saímos, então, de um modelo em que se constrói um serviço de saúde, muitas vezes inadequado do ponto de vista predial, com acesso difícil para pessoas com deficiência, uma série de dificuldades nesse campo, que se organiza a partir de necessidade dos profissionais na sua jornada de trabalho, o horário de atendimento eu nem toquei nisso ainda. De tanto a tanto. E partimos, então, dentro da política, para uma outra discussão que envolve a gestão, os trabalhadores e os usuários. Como essa unidade precisa funcionar? Qual é o melhor horário que ela precisa funcionar? E a PNH funciona aí, trabalhando em conjunto. Mas essas pessoas nunca se envolveram com isso. Esse é o grande... exato, eu entendo eu diria que é o grande espaço que a PNH nos proporciona. É repensar o que nós construímos ao longo desse Sistema Único de Saúde, do SUS, né, para uma nova lógica de organização, que permita a participação de todos na discussão, e não de um segmento que se organiza para... E Reblin e Cleusa, agora, a gente sabe, né, estamos falando de saúde, mas se a gente estivesse falando de qualquer outra coisa, de educação, de economia, de política e tal, valeria, imagino eu, a mesma coisa. Com certeza. Grandes transformações e uma conquista, um sistema universal de saúde para um país do tamanho do Brasil, com a história que o Brasil tem, com as diferenças culturais, regionais, econômicas, sociais, políticas nesse continente, obviamente que por mais que ele não fosse, que o SUS não tivesse problemas de subfinanciamento, e tem, de infraestrutura, e tem, de formação dos profissionais de saúde, porque as universidades, as agências formadoras, sempre estiveram quase sempre muito longe do Sistema Único de Saúde, não conhecem as realidades sanitárias e não estão dentro das políticas de Estado, ficaram durante muito tempo na mão das corporações, né, das categorias profissionais que aí trabalham corporativamente, não respondem às necessidades da população. Quer dizer, você tem um monte de problemas, imagina que você cria um sistema desse tamanho, você não vai sair de uma situação com muitos desafios para uma situação ideal no dia seguinte. Então, você dá uns passos para cá, outros para lá, e você tem muitos problemas. Dá para dizer o seguinte, a gente avançou aonde? Eu estou perguntando isso pelo seguinte, em 10 anos de PNH, em qualquer lugar que você vai, de uma unidade básica de saúde a um hospital especializado, passando pelas especialidades, por urgência e emergência, por todos os níveis de saúde, todo mundo fala em humanização. Pode fazer bem, fazer mal, fazer muito, fazer pouco, mas isso já está na agenda de todo mundo, tá certo? O que já é um passo, é um avanço, não é? É um avanço, independentemente da política ter portaria, né? Ela já está em todos os programas, né, do Ministério, praticamente. E ela nunca quis ter portaria, né? Portaria, para você entender que está nos assistindo, é o seguinte, ela não tem uma portaria que a defina como uma obrigação formal, legal, etc. Ela é uma oferta que os gestores podem acatar ou não. E mesmo ela sendo facultativa, portanto,
todo mundo fala em humanização. Humanização virou um valor na saúde brasileira. Agora, tem muito para avançar, né? Transformá-lo de um valor, né, um campo mais abstrato para a prática mesmo, né? Prática de mudança dos modelos de atenção e de gestão. E eu estava falando do acolhimento, né? Mas essa é uma das diretrizes, e é uma diretriz que começa, né, com esse ao escutar essa demanda, mas o compromisso que o trabalhador precisa ter com esse usuário é um compromisso que vai ser a responsabilidade de acompanhá-lo na cadeia de produção de saúde, na rede de produção de saúde, né? Então, essa dimensão de acolhimento é uma dimensão que extrapola o campo da boa vontade, né? Nós precisamos oferecer para o trabalhador, esse trabalhador que você trouxe aqui, como exemplo do penteado, né? A gente precisa oferecer ferramentas concretas para se fazer o acolhimento. Correto. Porque senão a gente cai num registro de culpabilização sem olhar as condições que esse trabalhador tem. Como se fosse uma escolha do trabalhador fazer bem ou mal. Eu até gostaria de voltar para não deixar transparecer que foi só esse o ato. Mas, tem um desenrolar que vai mostrar o contrário. Não, mas é importante que citar para mostrar esse ciclo. E você vai mostrar o ciclo, mas no próximo bloco. A gente já volta.